Boa noite. Que essa terça-feira seja especial para todos nós. Que nós possamos, por alguns instantes, esquecer nossos problemas e aflições e que possamos simplesmente mirar no conteúdo que vamos abordar nesta noite. Estamos no 141º capítulo do livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, através do Chico Xavier, que é um apanhado enorme de conhecimento a respeito do Evangelho. O Evangelho que é o nosso norte, que é a nossa bússola, que é o nosso ponto de equilíbrio. Então faz muita diferença na nossa vida nós compreendermos o Evangelho. Então que essa noite seja muito proveitosa para nós. Que todo o conteúdo abordado realmente seja guardado no fundo do nosso coração. E que quando estivermos em contato com os nossos irmãos, que nós possamos colocar em prática todo esse aprendizado. Que Deus nos inspire mais uma vez nessa empreitada, que nos abençoe, nos ilumine hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, gente, vamos então esquecer um pouquinho o mundo lá fora, o dia bem atribulado, e vamos somente focar no conteúdo de hoje. Lembrando uma coisa, hoje eu vou falar no começo da aula, lembrando uma coisinha bem importante. Tudo que a gente quer fazer depende da nossa vontade, né? Vocês sabem muito bem disso. Então, esse estudo também depende muito da nossa vontade. A gente quer que ele seja profundo, quer que seja bem esclarecedor, e a gente quer que tudo isso aqui realmente fique gravado em nosso íntimo, que nós entendamos profundamente e isso passa a ser um patrimônio nosso. É o que nós queremos, é o que vai acontecer. Então vamos fazer um pouquinho desse exercício da vontade naquelas nossas ações, porque ela é um impulso enorme na nossa vida. Tudo que acontece na nossa vida depende exclusivamente das nossas escolhas. Então, se nós não temos vontade de escolher, quem que vai escolher por nós? Ou os nossos familiares, ou os nossos amigos, ou aqueles que nos aconselham, sejam eles encarnados ou desencarnados, e a gente vai à deriva. Ou seja, aí como que a gente vai reclamar? Minha vida está assim, minha vida está assada, mas se você não focou, você não quis, você não determinou, você não pôs ali tua âncora para se fixar nas suas vontades. Então o que vai acontecer? Fica-se à deriva, aí não se reclama. Então, a partir de hoje, nós vamos fazer esse exercício de expor um pouco mais a nossa fé, a nossa vontade, né? O que nós queremos. E nós queremos que o objetivo da noite de hoje seja que todo esse estudo possa ser muito bem esmiuçado por nós, compreendido, e que isso aqui passe a ser um patrimônio vivo de cada um de nós. E que no mundo lá fora, essas lições aqui, automaticamente, nós iremos reproduzi-las junto aos nossos irmãos. Então, vamos lá. Vamos começar então pelo título aqui, que é Pior para Eles. Vamos, como sempre, analisar o título, né? Pior para Eles. Bom, aqui tem um pouco a ver do que eu estava falando, a questão da escolha, né? Conforme você faz a escolha, se for uma escolha ruim, pior para eles. Se for uma escolha boa, logicamente melhor para eles. Então o título é Pior para Eles. Então vamos ver qual que é a citação do Evangelho. Está em Lucas, capítulo 4, versículo 21. Que eu vou ler e vocês não vão entender absolutamente nada. Porque não dá, é muito curto. Tá? Então começou a dizer-lhes:
Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Como a gente não tem um contexto, não tem o que ter para cima, não tem o que ter para baixo, a gente vai pegar um gancho aqui, tá? Do que é o ponto central do texto que o Emmanuel está abordando, para a gente realmente esmiuçar. Então, de novo, ó. Então começou a dizer-lhes. Quem estava dizendo isso? Jesus. Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Hoje se cumpriu. Alguma coisa aconteceu. Porque essa escritura, ou seja, a escritura seria o que as profecias lá do passado, né? Que foram feitas. Essas profecias se cumpriram em vossos ouvidos. Quer dizer, eles ouviram alguma coisa que estava se concretizando, que estava presente nas escrituras. Bom, sem ler o texto abaixo, mais ou menos parece ser isso. Mas nós vamos ler agora o que o Emmanuel fala, e aí nós vamos enriquecendo. Se é que tem como enriquecer Emmanuel, né? A gente vai floreando, né? Floreando é melhor da gente dizer. Vamos lá. Tomando lugar junto dos habitantes de Nazaré, exclamou Jesus após ler algumas promessas de Isaías. Então a escritura que estava citando era de Isaías. Abre aspas, hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. De novo. Tomando lugar junto dos habitantes de Nazaré, exclamou Jesus após ler algumas promessas de Isaías. Hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Tá, vamos saber qual que é essa escritura. Os agrupamentos religiosos são procurados quase sempre por investigadores curiosos. Para quê? Acontece isso no nosso centro? Eu acho que no centro espírita é o que mais acontece aqui. Os agrupamentos religiosos, não é só aqui não, mas aqui acontece razoavelmente. Os agrupamentos religiosos são procurados quase sempre por investigadores curiosos que, à primeira vista, parecem vagabundos e itinerantes. Falar um pouquinho forte, né? Um pouquinho forte para Emmanuel, né? Apesar que vindo de Emmanuel também não tem. Ele é danado, né? Ele não tem. Ele é bem rígido nessa questão, bem disciplinado. Os agrupamentos religiosos são procurados quase sempre por investigadores curiosos que, à primeira vista, parecem vagabundos e itinerantes. Ou seja, são aqueles que não têm compromisso com nada, né? Que pulam de um lado para o outro, apenas movidos pela curiosidade. Qual a curiosidade que move as pessoas a vir ao centro espírita? Antigamente, as nossas reuniões mediúnicas eram abertas. Não sei se vocês pegaram nessa época, principalmente quando esse centro aqui ele foi inaugurado. Antes desse era o Amor de Humildade, a gente veio de lá, né? E principalmente no Amor de Humildade, as reuniões eram abertas e a plateia lotava. Então tinha gente de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é religião. Curiosos? 1000. E quando você está começando, lógico, você tem também uma certa curiosidade de ver se está vendo pela primeira vez aquilo lá. Você não tem uma grande compreensão dos mecanismos do que está acontecendo. E para quem vê pela primeira vez uma reunião mediúnica aberta, onde tem uma mesa grande, com 14 participantes, um dirigente, alguns médios de sustentação, o resto tudo médios de psicofonia. E nesse inteirinho vão revezando alguns médios recebendo algumas entidades. Era assim? Algumas entidades eram muito mais, alguns médiums davam passividade maior, né, à comunicação e que causava às vezes um certo rebuliço, uma certa repercussão maior. Alguns ficavam mais alterados, falavam palavras mais fortes, falavam mais alto, às vezes gesticulavam,
até batiam as mãos na mesa. E isso, logicamente, para quem está vendo, é um pouquinho desconfortável. Para quem tem medo, é um pouco assustador. Né? Então é um misto, a reunião mediúnica é um misto de coisas que não sei como é que é a espiritualidade que regia o trabalho fazia para isolar, né, a mesa da palestra. É um trabalho que demanda uma grande quantidade de energia. Eu vou entender, posso falar? Sim. Porque existem pensamentos ali de todo jeito. De todo jeito. Não é de todo jeito. Então, para a espiritualidade daquela controlada ali, não é fácil, não é? Não. Por isso que eu tinha mais aqui acabar mesmo com isso, né, de reunião aberta, porque eu acho que não funcionava. Funcionava. É. Funcionava. O problema é o seguinte, quando passou a ter as reuniões fechadas, o público esvaziou. Então aqueles que procuravam apenas assistir às palestras ficavam contando no relógio para que a pessoa que estava fazendo o evangelho terminasse logo, para dar tempo de começar a parte mediúnica, porque tinha 20 minutos mais ou menos de evangelho antes de começar, né? E depois do evangelho apagava-se as luzes, fazia a concentração e começava a reunião mediúnica, que demorava mais ou menos 1h30, em média, a parte mediúnica. Então, uma reunião inteira chegava a ter 2 horas. Mas era um misto de pessoas que tinham lá problemas de saúde, problemas financeiros, problemas de herança, problemas de relacionamento. As pessoas iam e queriam que as coisas se resolvessem, como se ali fosse um local de atendimento para as suas questões pessoais. E o Centro Espírita não é nada disso, muito menos na reunião de mediúnica é isso. Mas, tirando essas coisas, muitos espíritos eram doutrinados, eram esclarecidos, eram socorridos. E realmente era um trabalho assim, grandioso e de grande eficácia. Né? Porém, sempre houve isso, investigadores curiosos, e dentre eles muitos amigos meus começaram junto comigo, né? Vieram a frequentar, e pelos motivos mais pessoais possíveis. Então, as pessoas não estando preparadas, não sabendo do que se trata, realmente vai pensar, vem por curiosidade. Né? Enquanto para a gente isso aqui é um local de estudos aprofundados, para eles é apenas me permita a palavra, entre aspas, um circo. Vamos lá. Todavia, é forçoso reconhecer que há sempre ascendentes espirituais compelindo-lhes o espírito ao exame e à consulta. Então, era proveitoso? Era, porque mesmo assim as pessoas estavam em contato com algo diferente, estavam em contato com situações de espíritos comunicantes narrando seu drama, narrando seus equívocos, sendo orientados. Então, tudo isso é uma instrução que estava ali sendo passada, mesmo que indiretamente, a essas pessoas. Eles estavam atentos ao diálogo, estavam atentos ao que estava acontecendo. Então, isso, por terem presenciado, já vai estar gravado no seu cérebro. Né? Então, uma hora isso vai vir à tona como parâmetro, porque nada se perde das nossas experiências. Isso que nós esqueçamos temporariamente, vai estar tudo registrado. Então, as leituras do Evangelho que eram feitas, além da leitura, leituras pequenas, mas um esclarecimento maior, uma dissertação maior sobre o que era lido. Então, as pessoas, mesmo que precariamente, ainda estavam adquirindo conceitos básicos da doutrina, e isso é importantíssimo. Né? Então, há de reconhecer que há sempre ascendentes espirituais compelindo os espíritos ao exame e à consulta.
Eles próprios não saberiam definir essa convocação sutil e silenciosa que os obriga a ouvir, por vezes, grandes preleções, longas palestras, exposições e elucidações que aparentemente não os interessam. Veja só, estavam ali com uma finalidade, mas estavam ouvindo outras coisas, mesmo que a contragosto, mesmo que esteja lá pensando no mundo lá fora, nos seus problemas, nas aflições. Eu já vi que aqui no centro, não muito distante, né? Pessoas que traziam celular, ficavam olhando no celular, durante a palestra. É delicioso você ver isso, porque imagina o quanto que te desconcentra. Tem pessoas que fazem a palestra e elas estão muito focadas, elas sabem muito bem o conteúdo que vão abordar, já estudaram bem, longamente, ela tem aquilo na ponta da língua. Mas se sai um pouquinho, ela se perde. Eu já é o contrário. Eu já não faço uma programação grande, eu sei mais ou menos o tema, o que eu vou discorrer, mas é tudo improviso. Então estou extremamente concentrado na hora da palestra. Ou aqui, por exemplo, na hora do nosso estudo. Mas se entra alguém, se levanta alguém, vai no banheiro, vai pegar água, isso me desconcentra totalmente. Então, o que motiva as pessoas a virem ao centro, muitas vezes é o quê? Simplesmente a resolução dos seus problemas pessoais. Né? E então você fala o Evangelho, você não tem nem aí. Tem pessoas fazendo dever de casa, jovens fazendo dever, com o livro aberto. Não é isso. E como Maria de Nazaré falou para o Chico, né, mandou o recado para o Chico, isso também passa, né? Então, quando passa o problema da pessoa, ela... Isso justamente. Mas mesmo assim, mesmo que não tenha um proveito grandioso de tudo que estamos oferecendo aqui, alguma coisa fica. Então melhor aqui do que lá fora, em outro lugar. Então é o mais ou menos que está abordando aqui. Eles próprios não saberiam definir essa provocação sutil e silenciosa que os obriga a ouvir, por vezes, grandes preleções, que nós fazemos aqui, longas palestras também, exposições e elucidações que aparentemente não interessam a eles. Né? Interessa o quê? Muitas vezes resolução rápida dos seus problemas. Não vai acontecer. Eu tenho um prazer muito grande de falar isso. Eu sou ruim. Acabei de ver que eu sou ruim. Eu tenho um prazer muito grande de falar assim, seus problemas não vão ser resolvidos aqui. Por quê? As pessoas têm que compreender que cada um é responsável pelo que pensa, pelo que fala, pelo que faz. Que tudo no mundo, tudo que lhe acontece, resulta daqui. Então não adianta a gente tirar os problemas que são consequência do que ele está criando. Por quê? Você tira um problema, ele cria de novo. Você tira outro, ele cria de novo. Então o que a gente vai? Na fonte. Onde que é a fonte do problema? O problema é você. Então a gente tem que esclarecer que o problema que está acontecendo é culpa sua. Vou substituir a palavra culpa, porque eu não gosto de falar culpa. A responsabilidade é sua. Seja dessa vida, seja de outras encarnações. São de atos, pensamentos, palavras que realmente direcionaram para um ponto de desequilíbrio. Por isso que eu frisei muito bem o tal negócio da vontade. Você tem noção exata do que você quer. Você sabe absolutamente o que você quer. Tudo que você quer é pautado na lógica, na ética, no amor, na caridade, na fraternidade, em todos esses pontos. E por que não exerce? Vamos exercer. Vamos fazer isso funcionar, vamos fazer esse negócio virar. Basta querer. Por quê? Os maus agem dessa forma.
Os maus planejam, antes de planejar, pensam, sonham, praticam e obtêm. Por que Deus concede tudo isso? Se é uma derrocada enorme, para que aprenda com seus próprios atos. E por que nós temos a ver com isso? Porque nós também aprendemos com os atos dos outros. Aqui nós estamos aprendendo, literalmente aprendendo, e ensinando. Porque quando você está no caminho correto, as pessoas estão te vendo. Ah, mas ninguém me enxerga. Às vezes, fisicamente, ninguém está te observando, mas espiritualmente tem uma multidão de testemunhas analisando seus atos, seus pensamentos, suas palavras, suas atitudes, suas realizações. Então, é muito simples a gente compreender que tudo o que nos acontece foi criado por nós. E só não tem mais coisas boas na nossa vida porque nós não fomos por esse caminho. E é por esse caminho que eu quero que a gente se direcione. Porque nós não estamos entrando na fase agora de regeneração, saindo de provas e expiações, entrando na regeneração, não é um novo ciclo. Como é que esse ciclo vai acontecer se a gente não fizer nada, ficar esperando? Vai demorar, não? Se não fizer nada, vai demorar. Então vamos fazer. O que eu posso fazer? O que você quiser, você pode fazer. Basta querer. E lógico, trabalhar para isso. Aliado ao querer, vai ter que estudar muito, vai ter que conhecer muito, vai ter que planejar muito, vai ter que ter muita psicologia, muita perspicácia. Vai ter todo esse compêndio, que é o que nós estamos há tanto tempo já aprendendo. Agora é hora de juntar todo o nosso aprendizado, vamos pôr em prática. Ah, mas tem certas coisas que eu sou limitado. Melhore-se. Sabe que é limitado? Melhore-se. Por que não melhora? Porque falta vontade. Tudo cai nesse ponto, nesse quesito. Em várias circunstâncias, afirmam tolerar o assunto, em vista do diálogo de gentileza e do respeito mútuo. Estamos falando daquelas pessoas que estão dando contato, primeiramente, com uma atividade religiosa. Aqui, como no texto do Evangelho, não está falando do centro espírita. Nós estamos citando o centro espírita porque nós estamos no centro espírita, né? Mas pode ser qualquer lugar, qualquer igreja, qualquer religião. Em várias circunstâncias, afirmam tolerar o assunto em vista do código de gentileza e do respeito mútuo. Entretanto, não é assim. Existe algo mais forte, além das boas maneiras que os compelem a ouvir. É que soou o momento da revelação espiritual para eles. Então, muitos desses que estão indo à casa religiosa, vou falar o centro espírita, a casa religiosa, porque algo neles já está ascendendo para esse lado. Algo dentro deles já está impelindo para esse lado. Posso fazer outro comentário? Sim. Como o Marcos falou, a gente leu muito antes de entrar numa casa espírita. E eu pegava muito livro na biblioteca, aí depois a gente já foi querendo comprar livro espírita, que devolver, né? E o interessante é que à medida que a gente foi lendo, nada nos surpreendia. Estou mentindo? Nada surpreendeu. Sabe quando a gente lia uma desencarnação, a gente fala, nossa, você viu? Nada, Rodrigo. Não estou querendo ser presunçosa não, mas nada surpreendeu. Parecia que a gente já sabia. Sim, muito bem ver isso. Sabe? Então, nada surpreendeu, nada a gente achou uma coisa tenebrosa, nada a gente achou, nossa, que fenômeno, nada. E você se sentiu muito bem.
E era uma coisa boa, impressionante. Isso é aquele mecanismo que eu já falei várias vezes, deixa eu ver se eu consigo retratar bem. Quando nós estamos no plano espiritual, somos preparados para essa vinda aqui. Então, tudo que compete que nós venhamos aprender, a gente já aprende muito do lado de lá. Então, quando chega aqui e você se envolve com a vida, logicamente a vida vai te levar para um rumo, para o outro, né? Mas sempre tem alguma coisa que está te apontando no íntimo, tem que estar te apontando para um outro lugar que você não sabe o que é. Mas na hora certa. Né? Aí quando você se depara com aquilo, é o tal do start. É o tal do start. É isso. Você fala assim, é isso. É isso que eu procurava. E ali está tudo. É como se você estivesse de novo em casa. Vou cortar, mas só complementando isso. Platão, que ele falou, aprender e relembrar. Não é isso? Nós somos resultados de aprender tantas e tantas encarnações. É isso que você acabou de falar. A gente preparou o lugar. Então a gente veio com essa proposta. Aí, em uma determinada época da vida, uns mais no começo, outros no meio, outros mais no fim, ele se depara com uma placa. Ele falou: peraí. É o que você acabou de falar. E aí te direciona para aquilo que você preparou lá antes de vir. Se eu não me engano, esse mecanismo é muito utilizado em hipnose. Né? As pessoas, quando são hipnotizadas, elas são condicionadas a alguma coisa, mas aquilo ali fica como que guardado ali, em um certo campo. A pessoa não lembra. Mas tem um ponto que dispara aquela lembrança. Então, quando ele se depara com tal situação dispara aquela lembrança e ela vem à tona. Mais ou menos, não entendo muito disso, mas mais ou menos é por aí o que acontece conosco, guardadas todas as devidas proporções, né? Que eu não sou, nesse assunto eu não entendo muito bem, mas é mais ou menos por aí. Então, quando nós temos uma missão a cumprir, por exemplo, tal pessoa tem uma tarefa que é trabalhar num orfanato. Então tem sua vida normal e nunca foi no orfanato. Nunca foi, nunca se atentou àquilo que existem pessoas, crianças órfãs, precisando, carentes. Um belo dia, por não sei por cargas d'água, alguém na escola, às vezes na escola do filho, conclama o pai a comparecer com o filho para visitar um determinado orfanato. Isso pode ser em qualquer altura da vida. Aí ele vai, junto acompanhando o filho da escola, não tem nada a ver, não era ele que queria. Ele foi. E quando chegando naquilo lá, dá aquele start, nossa, eu preciso fazer algo para ajudar. E se inteira naquele serviço. Então, isso acontece com todos nós somos programados para vir para cá. Muitos se perdem nessa programação. Por quê? Porque temos livre-arbítrio. Se não tivesse livre-arbítrio, seríamos robozinhos aqui, não teríamos mérito nenhum pelas nossas conquistas. Mas, justamente por causa desse livre-arbítrio, a gente pode fazer 1000 escolhas. Mas dentro da gente, no fundinho da consciência, a gente sabe para onde que tem que ir. Né? E sem falar, Valdemir, que às vezes a gente já teve contato com o Espiritismo, mas deixou. Aí veio a pontua na hora certa, de novo, e aí a gente falou, não, é agora. Não é? Eu lembro da primeira vez que eu entrei no Centro Espírita. Eu entrei, estava com, acho que 16 para 17 anos. Não sei se é 16 ou 17. Eu entrei, aquela luz esverdeada, as paredes eram esverdeadas, eram verdes. Então, com o bater do sol ali, ficava um ambiente bem verdinho. E bem límpido, bem clarinho. E que eu entrei aqui, eu falei, eu conheço esse lugar. Eu já estive aqui, eu sou daqui, aqui é o lugar que eu tenho que ficar.
na hora, no primeiro dia, eu tinha 16 ou 17 anos, que eu entrei e falei, aqui que eu vou ficar. Sozinho, eu e minha mãe, não tinha ninguém no salão. Então no salão sozinho, ela foi fazer alguma coisa na assistência social, eu entrei com ela, só para acompanhar, e não assisti reunião nenhuma, eu só fui. Então, como que você explica uma coisa dessa? E a partir daí, estamos aqui, né? Eu não chamo isso de trabalho, não. Isso aqui para mim é um dia normal. Um dia normal. Como eu disse, aquela sensação, me sinto em casa. Então, me sinto em casa. Muitos continuam indiferentes, irônicos, recalcitrantes, mas a responsabilidade do conhecimento já lhes pesa nos ombros. E se pudessem sentir a verdade com mais clareza, albergariam a carinhosa admoestação do Mestre no íntimo da alma. Hoje se cumpre essa escritura em vossos ouvidos. Se cumpre algo que já estava programado, né? Que se você está começando a ter contato. A misericórdia foi dispensada. Deu Jesus alguma coisa de sua bondade infinita. Cumpriu-se a divina palavra. Se os interessados não se beneficiarem com ela, pior para eles. Não é o título? Pior para eles. Porque é-nos dado tudo que precisamos, tudo que queremos. Milhares de livros explicando sobre tudo. E tem gente que fala assim, os mortos jamais vieram para falar como é que é o plano. Nossa, a gente ouviu tanto isso. Não vi nenhum Mas já morto vieram contar voltar. para vocês, né? Já vieram contar para vocês. Pois é, que é o quê? Que um morto faça reencarne, como é que fala? Se materialize, né? E fique andando aí, fique dando entrevista na televisão, olha, eu morri, olha aqui, eu morri, pode ver, não tem batimento cardíaco, não tem nada, não tem respiração, não tem nada, mas eu estou vivo, viu? Não faz o menor sentido. E se isso acontecesse, se esse absurdo acontecesse, sabe o que o pessoal deveria falar? Nossa, realmente os zumbis existem e mataram eles de novo. Essa palavra é muito usada, né? Essa coisa de zumbi. Pois Para é. identificar um Ou seja, não adianta, a pessoa amadurece que nem fruto, na hora certa. Se for apanhado verde, não vai dar certo. E se passar do tempo, também vai estragar. Tudo tem a hora certa. Esse tipo, né, pior para eles, a gente sempre cita alguma coisa assim, mais conhecida. Alguma coisa que ninguém conhece, não tem tanta credibilidade. Né? Por exemplo, pior para eles, Zilda Gasparetto, aquele que trabalhou com Valdo Vieira, pior para eles. Eles tiveram a oportunidade. Sim. Teve a oportunidade de trabalhar, de fazer uma grande obra. Desvirtuar. Mas é compreensível. Eu acho que o próprio Cristo ele tem uma compreensão enorme a respeito disso. Não, com certeza, mas eu estou dizendo Não, sentido ocasião isso pior para eles, sim, né? Sim, pior. Que nem o Emmanuel, quando na pedra do senador Públio, né? Chegou junto com o homem lá. Estava junto com o homem. Vai dizer, junto com Jesus. Jesus curou a sua filha de lepra. Chamou ele para trabalhar. Vamos arregaçar as mangas. E ele preferiu as coisas do mundo. De frente a ele, né? De frente a ele. Então, a gente há de convir que as coisas do mundo são fortes para nós. Principalmente quem tem aquela opulência, né? Aquela orgulho, e o poder, né? O orgulho e o poder. Então, tudo isso pesou. Eu vou ficar entre os miseráveis, vou ser execrado, ou vou ficar
um ponto máximo que eu poderia chegar, senador da República, com tantos bens, escravos, propriedades. Realmente, se fosse a gente, É bem complicado. é legal você julgar, né? Julgar o senador pobre, olha aí, mano. Vai lá, meu amigo. Vai nós, vai. Pois Pois é. é. No caso de quando a gente está assistindo um telejornal, 6 horas, a gente fala, pô, aqui político, ganha tanto, não sei o que. Se tivesse um ganhar tempo, você estava quieto do mesmo jeito. Tem de tudo ali. Tem. Mas aquele que trabalha realmente ainda são poucos. Ainda são poucos, infelizmente. Mas é tudo questão de vontade, né? Tem aqueles que trabalham, tem aqueles que lutam. Senão as coisas não funcionariam, né? Mas a cada um é dado segundo suas obras. Aqueles que fizerem as más opções, pior para eles. Vão ter outra oportunidade nessa outra oportunidade. E assim, de oportunidade em oportunidade, os séculos vão passando e a gente vai perdendo tempo na nossa evolução. Como nós estamos numa época de transição, perder tempo agora é complicado. Muito complicado. Não gosto muito desse pavor que se cria aí na questão do exílio, né? De que aqueles que não forem bons vão ser exilados para outros mundos inferiores. Realmente, se isso acontecesse com a gente, seria ruim, viu? Seria um belo de um atraso. Porém, nada mais é do que um trabalho. Mesmo que em outro lugar. Mesmo que em outro lugar. Você vai começar do zero, né? Vai ter ascendência moral, intelectual sobre todos os outros. Ou seja, você vai ser o maior. Consequentemente, se carregar consigo orgulho, pronto, você vai se perder no outro mundo também. Então é muito complicado. A gente tem que trabalhar nessa reforma íntima, nossa, urgente. E agora, sabendo, conhecendo melhor a doutrina espírita, os esclarecimentos que ela nos traz, é colocar em prática mesmo. Não é hora mais de E se for para o mundo inferior ao que estamos hoje, né, a gente, levando esse conhecimento que a gente já iniciou, né, um pouquinho que a gente já acumulou de conhecimento, a responsabilidade vai junto sobre esse conhecimento. Olha o que aconteceu no passado. A história da nossa humanidade é um reflexo perfeito. Olha o que os homens fizeram. E nem sempre os mais inteligentes, os mais graduados, estavam no poder. Às vezes estavam ali, junto com os mais pobres. Na maioria das vezes. Tinha os ruins que estavam no poder? Tinha, sempre teve, né? Os que vão ser exilados, realmente vão carregar essas características, né? Então eles vão ser mais brutos, vão usar a sua inteligência, né, para as coisas ruins, para o mal. Tá, mas o que os primitivos têm a ver com isso? Olha, o próprio nome diz, primitivo quer dizer agressivo, puramente instintivo. Então, não está diferente do que eles são. Vai precisar de um bruto ali para... Muito pelo contrário. Ali a diferença é que tem a brutalidade junto com a inteligência. Do outro lado, só a brutalidade. Então está tudo certo. É a inteligência que vai ser repartida entre os iguais. E assim, todo mundo vai caminhar. Deus pensou bem. Fez o mundo. Gostei. Não dá para discutir. Não tem como discutir, não. E tem gente que fala que... Como discute, né, as leis de Deus. Tem gente que tem pâfilo e fala, não, quando desencarnar eu quero falar com Deus. Isso aqui está errado. Tem que modificar. A gente fala brincando, mas tem isso. Tem isso.
Eu não sei qual livro agora que eu já li alguma coisa a respeito disso. De pessoas que desencarnaram e no plano espiritual queriam encontrar Jesus e dar os seus pitacos. Não, isso aqui tem que corrigir, isso aqui está errado, isso aqui tem que ser assim. Desse jeito, né? Poxa. Tem um livro do, se não me engano, Do Pretensa. do André Luiz, Chico Xavier, que uma freirinha desencarnou e estava procurando Jesus para casar. Lá no plano espiritual. Porque as freiras, né, elas eram noivas de Jesus. Ela No chegou lá, catolicismo, não usa aliança. Ela chegou lá procurando noiva. até que conseguiu colocar as ideias dela dentro de um contexto. Nossa, isso é legal pensar. É um casamento normal, assim? Né? São chamados, né? É. Elas são chamadas são noivas de Jesus. Elas usam até uma aliancinha. Então ela chegou lá e ela foi procurar. Tem que ser bem ingênuo. Que judiação, dá até dó, né? Agora, você pensa assim, imagina como que essas pessoas podem ser manipuladas nesses locais pelos... Se aqui é uma pálida ideia de lá, a malandragem aqui é uma pálida ideia de lá. Isso, imagina a malandragem. Coisa mais feia. Bom, agradecer por estarmos aqui, né? Pelo menos a gente já está, não vou dizer que a gente é o supra-sumo da coisa de maneira nenhuma, mas a gente já tem, né? A gente já tem um esclarecimento melhor, né? Então, que aproveitemos o nosso tempo. Porque esse tempo foi concedido para nós. Mas vai chegar um momento que esse tempo vai acabar. E vai vir aqui o trabalho. Aí não vai ter tempo para os livros. Aí vai ser você e o trabalho. Aí você vai colocar em prática tudo que você aprendeu. Então, que nós nos preparemos agora, porque virá, né? Vamos para o próximo? É o 142º. Um só Senhor. Esse é fácil. Esse é fácil, né? Um só Senhor. Sabe aquela passagem que fala assim? A árvore boa não dá maus frutos e a árvore má não dá maus frutos. Isso está relacionado muito com a essência do ser, né? Se o ser é bom, ele não vai fazer coisas ruins. Porque se ele fizer coisas ruins, é sinal que ele não é bom. É uma coisa bem lógica. E a pessoa que é má, ela não vai fazer coisas boas. Ela vai fazer coisas más. Muitas vezes travestidas de boas. É o tal do lobo na pele de ovelha. Se mostra aquela pessoa o melhor possível. Um santo, um ungido, uma pessoa de reputação ilibada, mas só aparência. Por fora, uma bela viola. Por dentro, tá cheio de gente assim. Ou os túmulos, né, que Jesus Os falou lá túmulos atrás. caiados também, né? Pois é. O que a gente quer ser? Falar dos outros, beleza, tem milhares de exemplos para a gente se basear. Mas e de nós? Quem compete para a gente somos nós. Primeiro passo. Primeira coisa que eu faço, que eu penso, que eu crio, que eu ajo, está diretamente ligada à minha vida. Então, a primeira pessoa beneficiada / prejudicada sou eu. Então, o que eu quero? O texto é de Jesus, que está em Lucas capítulo 16, versículo 13, que é nada mais nada menos, nenhum servo pode servir a 2 senhores. Aquela do Mamon?
Exatamente. Nenhum servo pode servir a dois senhores. Então não tem como você jogar no Corinthians e jogar no Palmeiras ao mesmo tempo. Né? Não tem como. E às vezes a gente usa do pouco do nosso conhecimento religioso para encobrir as nossas próprias deficiências. Isso é uma advertência para que nós não caímos nesse equívoco de servir a dois senhores. Não tem como. Lembra da porta larga e da porta estreita? Né? Aquele que escolhe a porta larga, a porta dos prazeres, das facilidades, etc, etc, etc. E a porta estreita é a porta das dificuldades. Né? Bom, aqui nós vamos entrar em várias passagens, nós vamos nos mirar apenas nessa um só Senhor. Vou ler então os dois parágrafos aqui do texto de Emmanuel e a gente vai dissertando em cima dele, tá? Então, só relembrando o título, um só Senhor, ok? Se os cristãos de todos os tempos encontraram dolorosas situações de perplexidade nas estradas do mundo, é que, depois dos apóstolos e dos mártires, a maioria tem cooperado na divulgação de falsos sentimentos com respeito ao Senhor a quem deve servir. Essa é uma bela advertência. Vale a pena ler de novo. Ó. Se os cristãos de todos os tempos, não é só agora, não, todos os tempos, encontraram dolorosas situações de perplexidade nas estradas do mundo, quer dizer, na sua vivência, passaram por dolorosas situações, é que, depois dos apóstolos e dos mártires, depois que eles terminaram a sua missão, a maioria dos cristãos tem cooperado na divulgação de falsos sentimentos. Nós, cristãos, temos cooperado na divulgação de falsos sentimentos com respeito ao Senhor a quem deve servir, ou seja, a Deus. Veja que está falando de nós. Quando que nós erramos? Quando nós não temos cultura e conhecimento suficiente e a gente expõe de uma maneira irresponsável a nossa forma de pensar sem ter uma coerência, sem ter uma lógica, por puro achismo, por pura vaidade. Olha só, imagine o seguinte, pense em uma criança de 4 anos de idade, acabou de aprender a falar, está falando agora certinho, está começando a entender o que é uma letra A, o que é uma letra B, que B mais A não par, né? Imagina uma criança nessa situação. Aí você pega essa criança de 4 anos nessa situação, põe lá numa faculdade de medicina, lá na frente, e pede para ela explicar para os alunos uma aula de anatomia. O que tem a ver? Mais ou menos é o que nós somos quando estamos tentando falar de coisas tão enormes, tão grandiosas, quanto é a nossa vida, sem ter parâmetro nenhum, apenas por puro achismo. Ou seja, nós estamos começando a aprender a letra A, a letra B do cristianismo, do espiritismo, dos bons modos, do bem, do amor, da fraternidade, da caridade. Estamos começando a aprender cada uma dessas letrinhas. E a gente é posto para fazer uma enorme preleção para uma multidão de pessoas. Como que a gente vai sair? Então,
Se os cristãos de todos os tempos encontraram dolorosas situações de perplexidade na estrada do mundo, é que depois da prova, a maioria tem cooperado na divulgação de falsos sentimentos, ou seja, às vezes isso aí é o que? Extrema arrogância. A gente pensa que é, a gente pensa que sabe, a gente pensa que entende, mas na realidade está se portando como uma criança. Isso aí a gente pode considerar, no caso como você falou, né, uma pessoa que vai falar com uma multidão e se achando, isso aí a gente pode entrar como se fosse uma fascinação? Pode ou não? Uma fascinação seria, no caso, quando nós estamos fascinados por outra entidade. Certo? É uma questão de influenciação espiritual. Né? Mas isso não pode entrar num caso desse, que a pessoa se acha tanto que aí abre uma brecha para vir alguma coisa e pode desencadear um processo que vai culminar lá na frente numa fascinação. Pode. Mas até isso tem uma série de coisas que podem acontecer. Sabe por que eu estou falando isso? Não sei se vocês aqui já leram aquele livro Aconteceu na Casa Espírita. Já. O autor é Cristiano, José Cristiano, não sei o que, uma coisa assim. E esse livro fez muito sucesso. Eu tenho um livro, o livro é muito bom. E ele escreve mesmo o que realmente acontece numa casa espírita. Mas diz que depois desse livro, nossa, ele virou um ídolo. Ele não vai mais em palestra assim, vestido de qualquer jeito, ele vai de terno, ele vai de gravata, ele não conversa assim com qualquer pessoa. Ele virou uma estrela depois desse livro, por isso que eu falei, se pode. Todo mundo está sujeito a uma influência espiritual. E quem abre as portas é a própria indivíduo. Né? Então, pelas suas deficiências, é o ponto que é o ponto de ligação com eles. Por isso, orar e vigiar. Qualquer ponto seu, uma vingança, sentimento de vingança, sentimento de rancor, um sentimento de desonestidade, um vício, tudo isso é uma porta aberta a uma obsessão que pode culminar em uma fascinação. E o orgulho e a vaidade não deixa de ser uma enorme porta. Então, o que acontece muito na casa espírita? Muito. Isso aqui se vocês vão recordar, eu estou falando sobre isso várias vezes. Quando a gente começou o nosso curso, a primeira advertência que eu dei às pessoas foi o seguinte: cuidado, muito cuidado com o que vocês estão aprendendo. Porque é muito fácil as pessoas se perderem a partir do conhecimento. Julgam que sabem tudo, julgam que estão acima dos outros, que estão acima de tudo. E é o seguinte, quando está começando, não sabe absolutamente nada. Nada. Então começa a florear aquele monte de conhecimento, ele imagina que sabe tudo. Uma fascinação pode começar por aí. Então, os espíritos obsessores veem essa brecha. Então, o que fazem? Muito simples. O que é uma obsessão? Nada mais é que uma influenciação. Chega mais ou menos assim no seu ouvido, vou falar vulgarmente, né? Chega no seu ouvido e fala assim: você é muito bom, você é um excelente palestrante, você é uma pessoa que entende muito bem sobre esse tema, você é uma pessoa que discorre muito bem, e vai influenciando aquela pessoa, e ela vai, pela sua vaidade, ela vai aceitando essa influenciação. Então ela começa a se achar. E essa influenciação, à medida que ela vai se acentuando, mais e mais as ligações que prendem o indivíduo a esse espírito obsessor se atrelam. Chega a um ponto que se torna uma fascinação. Ou seja, o que o espírito pensa, o indivíduo acha que é o pensamento. Ele se sublimenta.
aí são subjugados, totalmente manipulados. Então, para se separar depois, é muito complicado. Lembra aquela passagem que está no livro do Dr. Bezerra de Menezes, que um dos filhos dele era obsediado há muito tempo. E que ele não conseguia, apesar das reuniões mediúnicas, né, não conseguia de jeito nenhum retirar aquele obsessor. Até que um dia ele vem conversar, né, ele é trazido à mesa e ele fala que não vai mais obsediar o filho dele e alerta, então vai correndo para a tua casa. Tem um vídeo curtido de né, que o seu filho vai desencarnar, porque a gente não consegue. Foi o que aconteceu. Era uma simbiose já. Era uma simbiose. Então, foi o único momento que o Dr. Bezerra teve contato com o filho lúcido, né? Foi aquele momento, meu filho, você está bom? Sim, estou bom. Por quê? Houve essa dependência, um já não conseguia viver mais sem o outro. Olha como é que é as coisas. Como que é grave esse negócio. E olha a importância de uma reunião mediúnica. Quantas pessoas, quantos obsessores são trazidos, esses laços são desatados numa reunião mediúnica. Olha a importância dela. Quantos e quantos suicídios já aconteceram por causa do quê? De fascinação, de obsessão. Ou simplesmente, a pessoa é muito frágil emocionalmente, Influência. uma influência, ele dá uma sugestão, ele acata. Então, não é fácil. Vamos lá, onde eu estou mesmo? O primeiro parágrafo que eu li? Isso. Como rei. Como o reino do Cristo ainda não é da terra, não se pode satisfazer a Jesus e ao mundo a um só tempo. O vício e o dever não se alinham na marcha diária. É como se eu chegasse aqui na reunião de estudo nossa, né? Depois de ter comido uma bela de uma feijoada, tomando uma bela de uma cervejinha. Aí vim para cá, já calibrado. Tem jeito? Não tem. Não tem jeito, né? Uma coisa não condiz com a outra. Mas não é só isso que eu quero dizer, não. É que muitas atitudes nossas têm que ser colocadas de lado. A partir do momento, olha só que foi bem lógico e coerente. Fumar faz bem? Não. É sabido? É comprovado? Sim. Cientificamente? Sim. É cancerígeno? É. A gente já sabe tudo isso. Por que fuma? Faz de conta que isso é uma característica que um trabalhador da casa espírita teria que adquirir, de não ter vícios. Ele sabe, que faz mal, sabe. Mesmo assim, alimenta esse vício, alimenta. Não condiz. Se você sabe, por que faz? Porque é mais forte que eu. Então você é fraco. Mesma coisa com o vício da bebida. Que dirá outras coisas. Vício do sexo. É muito comum. Não é? E essas criações, elas precisam ser aos poucos retiradas do lado. É difícil? É difícil. Para muitos é muito difícil essas mudanças. E tem pessoas que não querem mudar, não querem largar. Quantos já vieram ao centro, acharam bonitinho, não, legal, muito organizado, gostei muito de lá, mas não está para mim não. Por que não está para mim? Porque tal pessoa tinha família, mas tinha amantes. Aí a consciência não vai deixar, está errado. Aí entrava em conflito. Então o que faz? Abandona o vício?
ou abandona a religião? Abandonou o comportamento religioso. Comportamento adequado, né? Bom, cada um faz a sua escolha. Pior para eles, né? Pior para eles. Vai só postergar. A vida, ela nos corrige. Então, ela nos dá o livre-arbítrio. Ó. Você tem que superar tal coisa, tal deficiência sua, você tem que superar. Te dá o livre-arbítrio e a missão. Ó. A sua missão é superar essa limitação que você tem. Aí é lhe dado um tempo e você vive esse tempo e não consegue. É lhe dada outra oportunidade, não consegue. Então é visto que você sozinho você não consegue. Então já tem alguém que começa a gerenciar isso. Então as coisas que levariam você para o vício já vão sendo retiradas. Para quê? Para aliviar, né, a sua provação. O que seria, por exemplo, uma pessoa que tem problemas na área sexual, viciada em sexo, por exemplo? O que seria um facilitador para ele? Reencarnar muito feio. Uma pessoa com aparência assim dantesca. Ou então com problemas físicos. Então isso seria um dificultador de aproximação com outras pessoas. Mudaria a questão interior da pessoa? Não mudaria. Mas a sua condição atual facilitaria para que ele não se perdesse mais. Então, nós temos muitas deficiências a serem corrigidas. Que a gente compreenda quais são, que a gente entenda quais são essas deficiências, para que nós corrijamos, para que a vida não tenha que fazer isso. E quando ela vem, ela nos acerta. Ela vai fazer tudo aquilo que a gente não quer. A gente vai falar assim, Deus, por que eu sofro tanto? Por que isso acontece comigo? Por que eu nasci assim? Por que eu nasci assado? Não adianta reclamar, é o melhor para você. É porque já foi te dado muitas oportunidades e você não fez bom uso delas. Às vezes agravou mais ainda a sua condição. Então, às vezes é muito melhor você nascer sem nada, absolutamente nada, e começar a acumular alguma coisa, do que nascer com tudo e se perder cada vez mais. Porém, uma coisa é certa também. Se você tem um defeito, ele está latente dentro de você. Então, uma condição biológica não vai extirpar esse problema. Ele vai, às vezes, tirar um pouco do seu efeito, da sua potência, do seu efeito, mas ele vai estar lá. Quem vai alijar isso, quem vai retificar, é você. Então, vamos dizer assim, que numa escala de 1 a 10, a dificuldade sua, que era 10, caiu para 6, caiu para 4, dependendo do nível da pessoa. Então, talvez uma escala menor, ela consiga ir superando aos poucos. Então, muitas limitações podem ser concedidas para que as pessoas não se percam. Por exemplo, se você nasce com um problema gástrico, a probabilidade de você se envolver com bebidas alcoólicas diminui muito, porque você vai beber e vai passar mal. Mas se você nascesse com essa tossição, se você nasce com um problema físico que te limita, você não vai descambar para esse lado. O mais fácil tem mais, né? Inclusive tem aquela própria história que o Emmanuel trouxe para o
considerando o porquê que o rapazinho que nasceu, lembra? Sem as boas mãos e depois tinha que cortar as pernas. Ele estava pensando, lembra, né, dessa história? Você até falou do homem. Ele já tinha se suicidado não sei quantas encarnações, já estava de olho no rio, né? Eu acho que umas 10 encarnações. Ele já estava de olho lá no Se rio, se jogar no rio, aí já cortou as duas pernas da criança, né? Ah, não podemos. Muitos atletas nessa condição, o que eles fazem? Não pode fazer nada, eles mordem a língua para cortar, para provocar uma hemorragia e. Nossa! Como ele falou, o problema está ali, ele só está limitado. Né? Porque para você realmente superar as suas limitações, tem que ser por seu esforço, senão não tem. Muito bem. Você nasce. Eu estou com esse lado falando do vício sexual. Faz de conta, o indivíduo nasce sem os hormônios sexuais. Vai ter uma vida normal. Vai ter uma vida normal. Assim, dentro daquele parâmetro. Se ele não vai ter uma atração pelo sexo, é como se ele não tivesse essa provação. Então ele pode ter uma vida ali exemplar do começo ao fim. Mas por quê? Tirou ali a possibilidade dele externar aonde que está o seu vício, onde está o seu defeito a se corrigir. Isso pode ser concedido como uma encarnação destinada a um aprendizado específico, para que lá na frente ele possa ter mais forças para confrontar com o seu vício. Pode ser, isso acontece. Mas não quer dizer que ele superou. É a mesma coisa se você nascer lá no interior do Piauí, num sertão, numa vila ali que tem 200 moradores, e vive a vida inteira ali. E aquela penúria, aquela dificuldade, subsistência, coisa e tal, mas leva a sua vida do começo ao fim, naquele lugarejo, trabalhando, fazendo sustento, sofrendo muito. Chega no final da vida, é um vitorioso, aparentemente. Mas se esse mesmo indivíduo tivesse nascido em São Paulo, numa família abastada, filho de políticos, se caminhasse pela política, ia se perder, como muitas vezes se perder em encarnações anteriores. Tá, por que nascendo em berço de ouro ele se perderia e nascendo lá no sertão do Agreste ele seria uma pessoa vitoriosa? Não, o erro está aqui, o erro está aqui, está intrínseco nele. Aqui ele está desenvolvendo outras potências, mas aquele vício, aquele problema está ali esperando o momento certo para ser colocado à prova. É aquela velha história, né? A ocasião faz o padrão? Não, só revela, né? Não é que ele vai se transformar, porque está naquela situação, ele já é, né? Ele só é revelado pela facilidade que ele teve ali. Que dizer de um homem que pretenda dirigir 2 centros de atividade antagônica em simultâneo esforço? Tem jeito. Deixa eu pensar bem o que eu vou falar. Tá. Vou falar um exemplo, não vou falar de religião, vou falar de exemplo. Tem condição de eu falar aqui nos estudos que tudo que acontece com a gente é reflexo dos nossos pensamentos, dos nossos atos, da nossa vontade, que determinou o nosso destino. Então, eu falei uma frase, eu expus um ensinamento
de uma forma. Daí, terminou o estudo, aí eu falo para vocês, agora nós vamos fazer uma reunião mediúnica aqui, eu vou receber um espírito e ele vai conversar com vocês e vai falar tudo que vocês têm que fazer. Vai dar consulta de graça para vocês, tá? Então, o que você quiser perguntar, você pode perguntar de relacionamento, de família, de serviço, de dinheiro, pode perguntar tudo que ele vai responder tudo. Atividade bem antagônica. Então, eu estou aqui com duas atividades. Uma, expor o cristianismo, expor o espiritismo na sua mais pura essência, e outro, eu vou usar de uma característica, uma possibilidade mediúnica de receber um benefício do alto para facilitar a vida de todo mundo. São duas coisas bem antagônicas, né? Consegui fazer um exemplo que eu sou vilão, em vez de o vilão em outros lugares, né? Mas o que vocês acham disso? Que dizer de um homem que pretende dirigir 2 centros de atividades antagônicas em simultâneo esforço? Não é coerente, não tem lógica, não tem... Em qual das situações eu estou mentindo? Aonde está meu coração? Na primeira ou na segunda atividade? Cristo é a linha central de nossas cogitações. Ele é o Senhor único, depois de Deus, para os filhos da terra, com direitos inalienáveis, porquanto é a nossa luz do primeiro dia evolutivo e adquiriu-nos para a redenção com os sacrifícios de seu amor. Ele é o Senhor único, depois de Deus, para os filhos da terra. Só essa frase aqui vai falar um monte de coisa, hein? Ele é o Senhor único, depois de Deus, para os filhos da terra, para nós aqui da terra, especificamente para nós, porque para os outros mundos existem outros Cristos, né? Com direitos inalienáveis, porquanto é a nossa luz do primeiro dia evolutivo e adquirimos para a redenção com sacrifício e amor. Ou seja, pelo jeito nós estamos nessa caminhada aqui, junto dele, desde que nos tornamos algo, uma coisa pensante. Somos servos dele, precisamos atender-lhe aos interesses sublimes com humildade. Quando na história a gente, ou nos livros, ou em qualquer lugar, a gente teve uma frase, uma expressão do Cristo que não fosse de humildade, dele não fosse de humildade, o jeito dele tratar a cada um de nós. Alguma vez desmereceu alguém? Reclamou? Deu nó? Somos servos dele, precisamos atender aos interesses supridos com humildade. Por que nós temos que atender aos interesses do Cristo com humildade? Porque esse é o caminho. Não vamos ser servos. É que negócio. O dono, o patrão, e aqui o servo. Não precisa disso. Humildade é uma linguagem universal. É uma humildade, é uma linguagem em que todos se comunicam de uma forma igual, igualitária. Simplesmente isso. Não quer dizer inferioridade. Muitos ali a humildade é inferioridade. Não é. É uma característica divina. Quem dera um dia nós pudéssemos intitular, né, de humildes, intitular de humildes. Eu sou uma pessoa humilde. Eu
tem um título de pessoa humilde. A gente nem sabe o que é isso. A gente acha que o humilde tem que ser pobre, né? Tem que vestir mal, tem que falar de uma maneira assim. Não. Você, se é uma pessoa humilde, você é uma pessoa que trata os outros da mesma forma, indiferente se é muito mais evoluído que você ou muito inferior a você, você trata da mesma forma. Isso é humildade. É a forma de se portar perante ao próximo, respeitando o próximo. É o que Cristo sempre fez para conosco. Respeitou as nossas limitações. Aliás, isso chama-se indulgência, né? Respeitar o jeito que o outro é, compreender como que o outro, o estágio que o outro está. E para isso é necessário não fugir do mundo. Tá aí outro ponto que a gente sempre bate, né? Não fugir do mundo. Porque o mundo, ele é que nos fortalece. É ele que nos dá experiência. Se não fugir do mundo é não se isolar. Né? Não se isolar. Porque é ali que estão todos os elementos que a gente precisa. Justamente. A gente já falou isso no estudo seu, né? Dessas pessoas que se enclausuram. Pois é. Aquele confronto, aquela coisa, é tudo uma zona de conforto muito grande, né? Não é por aí. É o tal da parábola dos talentos. O que seria o talento? A própria vida é o talento. Então, o que você faz da vida? Não fazer nada, vou enterrar minha vida. Vou enterrar no mosteiro, e vou viver assim, de uma forma contemplativa. Eu não estou falando mal das feiras, não. Porque tem muitas que trabalham Não são ociosos, né? Não. Então, por favor, não quero dizer isso. Estou dizendo a pessoa que se enclausura, tá? Que se enclausura, que deixa de viver. Ele está deixando de experienciar, de aprender nas diferenças. Então você se isola, você vai para o meio onde todos são mais ou menos iguais, né? Então já não tem aquela heterogeneidade. Vai fazer com que você desenvolva menos a sua potência. Agora, se você tem contato com outras pessoas de fora, aí é outra coisa, né? É apenas um estilo de vida. É outra coisa. E para isso é necessário não fugir do mundo, nem das responsabilidades que nos cercam, mas sim transformar a parte de serviço confiada ao nosso esforço no círculo de luta em célula do trabalho de Cristo. Trabalho tem em todo lugar. Você pode escolher o que for. A escolha que você fizer, você vai estar aprendendo e contribuindo. Sempre aprendendo e contribuindo. Então, qualquer lugar, qualquer região desse planeta, qualquer tipo de estudo que você venha desenvolver, ou trabalho que você venha desenvolver, você está sempre adquirindo experiência, se aperfeiçoando, lidando com outras pessoas, também aprendendo com outras pessoas, recebendo e doando, mas o isolamento. Um dos grandes problemas da depressão, por exemplo, é o isolamento. Olha como é que é uma coisa muito triste. Muito triste. Que a partir do momento que a pessoa se isola, ela se isola principalmente na sua dor, né? E vai causar mais sofrimento ainda para si. As terapias ocupacionais surtem grande efeito nesses casos, porque lidam com outras pessoas, estão fazendo uma atividade. Nós somos criados para isso, não para nos enclausurar. E geralmente a depressão ela vem com um processo de culpa atrelado ali. Muitas vezes culpa de uma coisa que você nem sabe o que é, mas que você já traz de outras existências.
Pode trazer dessa própria existência? Pode. Mas geralmente é uma coisa que vem acumulada de outras existências. Então a pessoa não sabe por que está triste, por que está assim, por que está assado. E desenvolve todo esse processo. O Valdemir disse que não sei se li ou se foi uma palestra também na época da pandemia, que aconteceram muitos casos de depressão por causa de ter que ficar isolado, né? Principalmente essas pessoas que já tinham uma certa tendência, né? Aí estava ali, não podia ir no lugar nenhum. Eu estava conversando ontem sobre isso. Sabe por que a gente se isolando, a gente sente essa sensação de depressão? Porque nós nos alimentamos da energia do outro. Nessa falta de energia, a gente vai. Tem pessoas que têm que estar no meio do povo. Então tem que estar cercado de gente para tudo quanto é lado. Ela se sente extasiada. Porque ela se serve de todas aquelas energias para compor as suas. Tem pessoas que vivem mais isoladas. As pessoas mais isoladas, você pode ver que são pessoas mais retraídas, mais tímidas, mais tristes. As pessoas que vivem mais em sociedade são mais elétricas, esfuziantes. Por que será? Energia. Nós nos alimentamos de energia do outro. Poxa, olha só, fato. Quando vocês adentraram aqui hoje, e a gente se reuniu, esse pequeno grupo aqui, qual foi a sensação de bem-estar ou de mal-estar? Bem-estar. Qual foi a sensação de simpatia ou de antipatia? Simpatia. E eu falando isso, De alegria ou de tristeza? Mariana falei comentou. para a Renata hoje, até para o geral. Aí, esse senhor hoje eu estou mais para lá do que para cá, né? Aí não importa, eu estou mais para lá do que para cá. Aí a Renata veio e disse, você vai sair daqui hoje. Falei, energia boa. Além do mais, além de nós encarnados, estamos aqui, os nossos irmãos encarnados que estão Na também mesma aqui, sintonia. justamente que nós também nos alimentamos da energia deles. Exatamente. Então, se todos se unem para o bem, olha só o que resulta. Está aqui notório, público notório, pelo sentido. Tem como eu sentir mal aqui? A menos que você se ligue com as coisas da fora, essas coisas vai trazendo aí, você muda totalmente a sintonia. Mas aqui, no que nós estamos imbuídos, a gente passa a noite aqui. Só pedir uma pizza, né? Mas a gente passa a noite aqui. Isso com guaraná Então, ajuda bem, né? Nem só de energias, né? O ser humano vive. uma massazinha São nos também. carboidratos, nas proteínas. Vamos lá, terminando aqui então. E para isso é necessário não fugir do mundo, nem das responsabilidades que nos cercam, mas sim transformar a parte de serviço confiada ao nosso esforço nos círculos de luta e células do trabalho do Cristo. A tarefa primordial do discípulo é, portanto, compreender o caráter transitório da existência carnal, consagrar-se ao Mestre como centro da vida e oferecer aos semelhantes os seus divinos benefícios. Nós oferecemos aos semelhantes os benefícios divinos, ou seja, compartilhar aquilo que nós temos. A tarefa primordial do discípulo é, portanto, compreender o caráter transitório da existência carnal. A gente já sabe que nós estamos indo tudo para o mesmo lugar, né? Estamos marchando para o fim desse corpo físico, mas com grande engrandecimento é pleonasmo, né? Um engrandecimento do poder, né, que o nosso espírito pode alcançar. Poder é uma palavra que eu não gosto de usar. Das propriedades, que é muito químico, esse negócio científico. Seria o quê? As características também não. Agora fugiu. Fazer piadinha, isso não sumiu a inspiração. A tarefa primordial do discípulo é, portanto, compreender o caráter transitório da existência carnal,
Consagrar-se ao Mestre como centro da vida e oferecer aos semelhantes os seus divinos benefícios. É aquela simbiose, nós estamos recebendo e doando ao mesmo tempo, uns dos outros, né? Por isso vivemos em sociedade, precisamos viver em sociedade e nós somos felizes porque vivemos em sociedade. A gente se torna feliz sempre na presença de alguém. Já repararam isso? Que é muito difícil você estar sozinho e falar, nossa, eu estou tão feliz hoje sozinho. Você pode estar assim, ó, descansando, em paz, longe do serviço. Isso é uma coisa. Você está num local atribulado e vai para um lugar pacífico, sozinho, você acha que não é isso que eu estou dizendo, não. É aquela felicidade que invade a gente, que nos preenche de verdade, que nos dá satisfação, que nos dá todo o preenchimento do nosso coração. Geralmente, se esses acontecimentos se dão na presença de outras pessoas. Lógico, pessoas que a gente quer bem, que a gente se afiniza e cujos ideais são os mesmos, cujo trabalho é o mesmo. Então, enquanto nós pensarmos assim, agirmos assim, todas as nossas reuniões vão ter o mesmo caráter, vão ter a mesma característica. A gente vai se sentir bem, ela vai ser competitiva, vai ser inspiradora. E o que a gente falou aqui, amanhã, vamos estar bem antenados para que a gente ponha em prática no nosso dia a dia. Que seja já uma coisa inconsciente, que a gente já seja isso, que a gente compreenda e já haja dessa forma. Quando nós passamos a agir de uma forma não pensada, de uma forma totalmente natural, é sinal que nós já adquirimos essa virtude. Então, se tiver que fazer o bem, façamos o bem. Se tivermos que dar conselhos, já sabemos os conselhos que vamos ter que dar. Se estamos para ouvir, que ouçamos, não julguemos e tenhamos a inspiração certa de falar as palavras certas para que aquela pessoa se sorria. E façamos a nossa parte, uns pelos outros. É nisso que nós vamos ter realmente uma grande satisfação. O texto aqui foi um só Senhor, ou seja, só tem um trabalho que nós podemos direcionar. A gente pode escolher as coisas do mundo, as nossas satisfações transitórias, ou escolher a realidade daquilo que nós somos e construir uma vida sólida, bem dinâmica, bem instrutiva, bem construtiva. Depende só de nós, depende só de querermos. Nós somos os escultores do nosso próprio espírito. Que usemos bem as ferramentas que nos foram dadas para que o retrato final seja o mais perfeito possível. Beleza, gente? Semana que vem nós vamos para o 143º. Depois falamos sobre isso. Então, é isso aí, gente. Uma boa semana para todos. Passou rápido, né? 1h30 só, né? Tranquilo. Até a semana que vem, se Deus quiser.